Eu aprendi que você tem que, muitas das vezes, forçar a comida para dentro, né? Talvez a parte mais difícil de você esculpir o corpo com massa muscular desenvolvida é você comer quando você não quer e aquilo que você não quer. A droga, sem sombra de dúvida, funciona. Não dá pra gente negar isso, né? E eu fico chateado porque tem muito médico hipócrita. Hoje, né? Se você é médico, você trabalha com atleta, você atende atleta, você tem que falar sobre isso. Mas elas não são a chave da equação, né? Se você não tiver um estilo de vida apropriado, uma alimentação apropriada, treinar apropriadamente, né? Droga nenhuma vai fazer você ter vontade de ir para academia, droga nenhuma não vai fazer você ter vontade de comer frango, droga nenhuma vai transformar comida lixo em comida matéria-prima para formar músculo, né? Muitos médicos, eles pensam, cara, que a substância é para ficar forte apenas, né? E na verdade, tecido muscular, melhorar o tecido muscular é importante para a sua saúde em geral. E você, colega médico, está falando isso, você já estudou? Não. Então como é que você está falando isso? Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Marco 4.0. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal aí. É Marco 4 número, ponto 0 por extenso. A gente também está no Facebook. No Instagram você vai me achar como Marco Lira F, vai estar aqui na descrição embaixo, só procurar. E Spotify vai estar como Marco 4.0, você vai achar a gente nas redes sociais aí, se inscreva. Dê sua opinião, dê seu recado, que é importante para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade. Hoje a gente está aqui em Niterói, com o meu parceiro, doutor, médico, meu colega de profissão, Rômulo Jogaib. Trabalha com endocrinologia, reposição hormonal, praticante apaixonado por musculação, né, Rômulo? Com certeza. Tem um canal no YouTube que bomba, chama Rômulo Jogaib, tem quase 30 mil seguidores, lá ele dá orientação de muita coisa maneira. Rômulo, bem-vindo, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado você, meu camarada, né? A gente se conheceu dando plantão, né, cara, nos hospitais e, né, a gente, cada um foi seguindo sua vida, né? A gente foi, cada um seguindo sua vida, mas tinha contato com você, eu vi que você era um cara legal, bom de trabalhar, inclusive, que é difícil achar, né? Plantonista, às vezes, pode ser seu amigo ou pode ser seu inimigo, né? O cara, ao invés de te ajudar, é um cara que te atrapalha, né? Então, tô falando na boa mesmo, porque realmente é difícil. Normalmente, você tem um adversário ali, essa que é a triste realidade. Em vez do cara te ajudar, naquele momento de adversidade, o cara é seu adversário, né? Cara, é engraçado. Quando a gente se conheceu, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a tua marmita, cara. Eu nunca, assim, eu no passado fui atleta, mas, cara, eu nunca cuidei da minha alimentação igual você cuidava, não, cara. Eu lembro que no plantão você levava a tua marmitinha lá e eu ficava olhando, caraca, meu irmão, ele se cuida. O cara já chegava no plantão com a bolsa térmica e tuchando na geladeirinha, né? Mas você sempre foi assim, não? Cara, esse negócio de marmita, cara, o que aconteceu? Eu, com 15 anos, né, comecei a musculação, quando eu tinha 15 anos de idade, fui gostando e tal, e fazia tudo do meu jeito, né? Treinava 2 horas e meia, ficava 2 horas e meia na academia, não tinha resultado nenhum, comia mal pra cacete. Para você ganhar massa muscular, você tem que comer em conformidade a isso. Mas eu não sabia, né? Comia pouco e treinava demais. E não ganhava resultado nenhum, não tinha resultado físico nenhum. E gastava até um pouquinho do meu dinheiro com suplemento. Olhava na loja de suplemento, qual o pote que tem o cara mais anabolizado, é esse aí que eu vou tomar, enchia o cu dessa porra, não tinha resultado nenhum. Até que um dia eu reencontrei com um amigo meu do colégio, que era um esmirradinho, e de repente eu vejo um gorila andando. Eu falei, pô, vou falar com esse cara, né? E aí, meu camarada, como é que você tá? Porra, fala aí pra mim, como é que você cresceu desse jeito, cara? Porra, tô há 6 anos nessa porra, não tem resultado nenhum, só isso já era mais velho. Eu já era mais velho. Eu fui começar com o negócio de marmita lá pros meus 20. Não, diga assim, quando você encontrou com ele, você já treinava tinha um tempo. Já treinava uns 5 anos, né? Aí eu comecei com 15, encontrei com ele com meus 19, 20, reencontrei. Ele, pô, cara, você tem que treinar com fisiculturista, você não adianta. Eles vão treinar comigo.
Aí eu, beleza, vou treinar com o cara tá grande, você não tá, o cara sabe alguma coisa que você não sabe. Aí comecei a treinar com ele e vi que o treinamento era totalmente diferente, tipo, um treino levava 45 minutos, 60 no máximo, e a gente acabava o treino todo suado, vamos comer, eu saía que nem um doido atrás de comida. Eu, peraí, cara, meu amigo, agora que é a hora de você crescer, é a hora de você comer. E aí eu comecei a aprender com esse amigo meu, que não era médico, né? Ele é advogado hoje, porque esse cara aprendeu com um fisiculturista que era personal dele. Né? Até conhecido esse fisiculturista, Baby, é um cara bem baixinho, que na categoria dele ele leva tudo quanto é premiação. E aí eu aprendi a comer depois aí com os meus 19, 21 anos, que eu aprendi a comer de verdade. Que eu aprendi que você tem que, muitas das vezes, forçar a comida para dentro. Né? Talvez a parte mais difícil de você esculpir o corpo com massa muscular desenvolvida é você comer quando você não quer e aquilo que você não quer. Né? Então é meio que force feed yourself, né? Força a alimentação. E aí uma hora isso vai se tornando mais natural, óbvio, né? Ninguém é de ferro, tem hora que você enche o saco, vamos comer pizza e o caramba, mas se você faz isso 90% do tempo, você vai ter um resultado bem expressivo, né? A alimentação, hoje você sabe mais fácil, faz parte do treinamento também. Antes você comia por comer, agora você entende que faz parte do treinamento. Mas nessa época, quando você era mais novo, você está com quantos anos? Estou com 36. Eu tenho 31 ou 32, não sei, esqueci. Acho que é 32. Mas nessa época eu acho que não tinha... Primeiro que a gente não tinha acesso a tanta informação. Hoje em dia você entra no YouTube, no Google, você tem... Não estou falando de informação de qualidade, mas você tem alguma informação. Verdade. E eu acho que eu com 16, 15 anos, eu não lembro, eu não tinha noção do que era dieta. Hoje você entra na internet, você tem um leque de dietas disponíveis ali, toda quase que pronta para você. Hoje seria mais fácil, para quem vai começar a treinar hoje, é mais fácil ou não? Rapaz, isso é uma pergunta muito boa sua, cara, porque... E aí, né? Seria mais... Hoje a gente tem muita informação, mas é mais fácil do que na minha época? Eu creio que não. Porque por mais que a gente tenha muita informação, você ter muita informação também, divergente, diferente, pode não ser esclarecedor para você. Na minha época, cara, você tinha muito pouca informação. Às vezes você via um cara bem grande, você fala, vou colar no cara e vou tentar extrair alguma coisa. E os caras eram muito, principalmente professor de academia, que era competidor, o cara só faltava te cuspir da academia. Você falava, pô, meu irmão, e um negocinho para ficar forte? Que negocinho, rapaz? Você tem que comer. É frango, é peixe, é ovo, é carne, é brócolis, é arroz. Aí você, caralho, não vou lá falar com o cara não, porque o cara dava uma escorraçada em você. Esse extra, essa suplementação não existia? Suplementação era muito pouco, né, cara? Era clara de ovo, era vitaminas, né, proteinato de cálcio, né? E você via todo cara grandão carregando suas marmitas, comendo, às vezes no canto da academia, aquela comida que você falava, como é que esse cara consegue comer isso? Né? Mas muitas pessoas só acreditavam o sucesso deles a droga. E eu fui mais um que achei que o sucesso dos caras era vindo só de droga. Esse cara come isso aqui porque tem que comer, mas... Você achava que o principal era algo injetável, por exemplo? Sim. Mas era de fato ou não? Não necessariamente? Sem sombra de dúvida. Os esteroides, as drogas, elas melhoram o seu desempenho físico, isso não tem como negar, mas elas não são a chave da equação, né? Se você não tiver um estilo de vida apropriado, uma alimentação apropriada, treinar apropriadamente, né? Droga nenhuma vai fazer você ter vontade de ir para academia, droga nenhuma não vai fazer você ter vontade de comer frango, droga nenhuma vai transformar comida lixo em comida matéria-prima para formar músculo, né? Então a droga sem sombra de dúvida funciona, não dá pra gente negar isso, né? E eu fico chateado porque tem muito médico hipócrita hoje, né? Se você é médico, você trabalha com atleta, você atende atleta, você tem que falar sobre isso. Você não pode ignorar como se não existisse isso. Você está falando de esteroide. De esteroide, uso farmacológico, né? Você não pode ser um hipócrita, como tem por aí, o cara que pesa mais de 100 quilos, diz pra você que só toma suplemento, faz dieta, treina duro. Porra,
Entendeu? Em pleno século XXI você fala isso, tudo bem que você não precisa admitir o que você usa e você pode influenciar as pessoas a isso, né? E eu, quando comecei meu canal, fiquei muito receoso de começar a falar as coisas e influenciar as pessoas. Só que o que eu pensei, cara? Quanto mais você fala de uma forma legítima, as pessoas que vão usar por conta própria, elas vão usar. E se você, médico, não fala, outra pessoa vai falar. Outra pessoa que tem menos conhecimento que você de doença vai falar. Né? Igual todo mundo fala, ó, seu fígado tá ruim, TGO, TGP tá 40 e pouco, 50 e pouco. Praticante de musculação pode ter aminotransferases elevadas. E aí fica esses caras que não sabem mandando você tomar fitoterápico para proteger o seu fígado. Não existe proteção hepática. Então eu comecei a bater em certas teclas que eu via que as pessoas batiam e era totalmente o que a gente chama de bro science, a ciência do marombeiro. Qualquer um sentava ali e falava qualquer coisa. O cara sentava, coisa. achava, médico nenhum se comprometia em falar sobre aquilo, que é uma área nebulosa, você não aprende isso dentro da faculdade, então o cara prefere não falar. E aí as pessoas ficam lá se enchendo de porcaria, né? Na nossa formação isso realmente não... Eu vou não falar que não faz parte, acho que seria também mentira, mas faz parte da formação a gente saber mais ou menos o que está acontecendo, mas assim, a aplicabilidade disso é muito restrita, a gente não aprende como aplicar e tudo mais. Talvez a palavra seja até essa, irrestrita, porque na comunidade médica, em sua maioria, rola até um preconceito com o médico que usa, ou com pessoas que usam e tudo mais. Eu não sei se isso é mais cultural, estou falando do brasileiro, Brasil mesmo, porque quando eu era mais novo eu lembro que eu era atleta, mas eu tinha uns amigos que estavam começando a malhar, e o cara que ficava forte assim, muito rápido, tá tomando bomba, não sei o quê. E eu mesmo falava, maluco, nada a ver, injetando, tomando droga, não sei o quê, papapá. A gente quadrava como, o cara tá usando droga, nada a ver. Mas quando foi que você teve o primeiro contato com isso? Quando você começou a praticar musculação ou foi durante a sua especialização, por exemplo? Com o meu uso farmacológico? Cara, pra você ter uma ideia, dos 15 anos aos meus 21 anos, eu treinei natural, sem droga nenhuma. Usava, como eu falei, um monte de suplemento. Reencontrei com esse amigo meu de colégio, de ensino médio. E aí ele falou, não, agora a gente vai aprender, tu vai aprender a treinar. Tive um resultado absurdo em um ano que eu não tive nos meus 6 anos de musculação. Sem usar nada, só treinando e comendo. Só treinando e comendo. Falei, não, beleza. Sem usar droga eu tive esse resultado, usando eu vou ter um resultado infinitamente maior. Mas o que te... Esse ponto é onde eu queria chegar. Se você estava treinando em um ano, teve um resultado absurdo, comendo e tudo mais, o que te fez dar esse passo talvez um pouco a mais? Foi uma necessidade, foi curiosidade? Tendo uma estagnação, né? Você tem um resultado, tudo é assim, né? Você acaba tendo um resultado, você atinge um platô, e aí você atinge esse platô, fica mais difícil você progredir ainda mais naquilo ali. Os esteroides, cara, eles são drogas que aumentam sua capacidade física, aumenta a capacidade de você realizar trabalho. Então, se você erguer uma carga X, você vai conseguir erguer uma carga X mais 10, né? Uma carga superior àquilo que você erguia. Se você precisava de 3 dias para recuperar, você agora precisa de 2. Então, você pode voltar lá e treinar mais duro, enfim, aumenta a sua capacidade física, né? E eu, dos meus 15 até os meus 21 anos, cara, eu lia bastante fóruns de musculação. Tanto a internet ainda era um negócio meio incipiente, mas já tinha fóruns de musculação, tanto aqui do Brasil quanto gringos, né? E os fóruns gringos eram conteúdos muito melhores, né? Isso é uma coisa que eu tenho que agradecer muito ao meu pai, foi eu ter aprendido inglês. Meu pai falou assim, cara, se você não aprender inglês, você não se comunica com o mundo. Essa é a linguagem universal, você tem que aprender. Eu, beleza. Aprendi inglês e graças ao inglês eu consegui... a maioria do conhecimento que eu tenho hoje foi lendo conteúdos em inglês, né? Então, aí eu chegou num momento que eu julguei que eu deveria usar esteroides anabolizantes. Esse amigo meu já tinha usado, ele tinha essa supervisão desse fisiculturista, fiz o primeiro uso, tive um resultado incrível.
Aí fui para o meu segundo uso, né, vulgarmente o que a gente chama, e hoje eu sou totalmente contra isso, que é ciclo. Fazer um ciclinho. O que é um ciclinho? O que é a cabeça da pessoa que fala vai fazer um ciclo? Eu vou fazer um estrago na minha saúde por um tempo, ganho o benefício todo daquela droga, melhoro o meu corpo, né, fisicamente, e depois eu tiro a droga para essa droga não me arruinar, né? Então esse é o raciocínio do cara que faz ciclo, que faz uso on-off, né? Liga e desliga o seu eixo, né? Porque quando você usa um esteroide, você desliga a sua produção endógena de hormônios esteroides, né? Então fiz esse uso on-off, né, umas 3 vezes, e na terceira vez que eu usei, o meu resultado não foi tão incrível quanto o da segunda. Aí eu falei, porra, tem que usar mais? Né? Eu pensei, usei a primeira vez. Nessa época, quem te orientava? Era o teu amigo e o... Era esse amigo meu, né? Esse amigo meu, e eu lia muito, cara. Tá. Né? Então eu, tipo assim, você vê, na minha época, o medo era de drogas androgênicas, né? Que toda molécula esteroide, ela tem um potencial androgênico e um potencial anabólico. O que a gente quer, na maioria das vezes, usando o esteroide, é o benefício anabólico. Só que por que o androgênico? O androgênico está relacionado a tudo quanto é caractere sexual secundário do homem, né? E que tipos de efeitos podem estar relacionados a isso? Queda de cabelo, acne, de certa forma algumas pessoas acreditavam, agressividade, pilificação, libido era, né? é o que todo mundo teme, né? Temia, né? Temia. Você pensa que antigamente, né, as pessoas falavam como se você fosse ficar broxa com o uso de esteroide, né? Enfim. E aí na minha época existia um temor dessas drogas androgênicas e a gente queria usar as drogas que eram mais anabólicas e menos androgênicas. Que em tese as mais androgênicas tinham mais efeitos colaterais. Então, aí baseado nesse raciocínio, eu fiz o meu primeiro uso, fiz o meu segundo uso. O terceiro uso foram com drogas mais androgênicas, que eu gostei bastante também. Mas no terceiro eu falei, poxa, eu não estou tendo o mesmo resultado, né? Eu pensei que eu ia subir uma escada. Uhum. E aí eu falei, porra, então tem que aumentar a dose dessa porra. Aí aumentei a dose no meu quarto uso e vi que o resultado era pobre. Tive mais efeito colateral, como acne, oleosidade da pele. Esse foi o efeito colateral que eu tive até então. E aí eu falei assim, não, cara, eu tenho que aprender a comer, porque aumentar a dose eu já aumentei. E aí eu vi que comendo melhor você tinha um resultado exponencialmente melhor. Por quê? Porque até aquele momento eu achava que sabia comer e eu não sabia comer. Por mais que eu já tivesse aprendido alguma coisa, faltava empurrar comida. Faltava empurrar comida para dentro. Comer até você não querer. É essa a realidade, né? O cara que é fisiculturista sabe o que eu estou falando. Né? Muitas das vezes o problema não é só deixar de comer a coisa gostosa, é você ter que comer a coisa ruim. Isso é uma grande realidade e eu demorei muito tempo para aprender isso. Nessa época você chegou a ter... É porque eu estou tentando me colocar na tua situação. Eu talvez nessa época eu tinha, sei lá, 11 anos. Você tinha acesso alguma vez, sei lá, seus pais ou alguns amigos, tinha acesso a uma orientação médica, por exemplo? Então, cara, muito boa pergunta isso, né? Porque você começa a usar por conta própria uma droga que o conhecimento que se tinha por um por outro é que você ia ficar broxa, que você ia infartar, que você ia ter câncer, que você ia ficar infértil. E aí chega uma hora que você vê os benefícios daquela substância, mas você fala, caramba, mas e aí? Como é que está minha saúde? E na época eu tinha plano de saúde, marquei endocrinologista, urologista, e todas as vezes que eu fui em consultório de urologista, endocrinologista, eu quase fui expulso a pontapé. Mas por quê? Porque eu chegava lá e mandava real, olha, eu tenho tantos anos, comecei a usar esteroides anabolizantes, usei Deca, Durateston, Hemogenin, bababá. E os caras quase caíam da cadeira, isso é um absurdo, você, um garoto, isso vai matar você. Não trabalho com isso. Eu falei, cara, mas eu tô querendo uma ajuda, eu quero ver como é que tá meus hormônios. Mas, não,
Não trabalho com isso de A forma orientação nenhuma. era não usar. Era não usar. Eu falei, não, mas e agora? Como é que eu vejo minha saúde? Não, é parar com tudo. Não adianta olhar seus exames agora que vai estar tudo alterado, você vai se assustar. E tipo assim, era como se fosse assim, meu irmão, sai daqui, se vira porque você é uma bomba relógio, se tu morrer aqui, o problema vai ser meu, né? Então, eu fiquei chateado, eu falei, porra, como é que um cara, um coroa, urologista, já viu tudo quanto é problema, né? Chega e me trata dessa forma, né? Pô, você sai mais nervoso ainda, né? Se você chegou com medo, você sai com mais medo ainda, né? Não, e a vontade talvez é nem voltar mais. Não né? voltar mais. Aí eu fui algumas vezes, falei, pô, ninguém vai falar sobre isso, né? Aí tu buscou orientação nos fóruns, revistas e amigo. Você buscava orientação bro science, né? Que o americano chama, que é o conhecimento prático. O cara que usou, que disse que fez bem, que fez isso, que fez assado, que resolveu tal problema com tal situação, né? E que não é nada seguro, né? E aí você fazia um exame lá. Aí, o que foi engraçado? Quando eu entrei na faculdade de medicina, cara, eu tinha lá um cartaz na parede falando assim: estamos recrutando homens jovens saudáveis para avaliar a sua saúde. Você se inscreva e você vai passar por uma bateria de exames, parará, pororô. Eu falei, pô, cara, ótimo. Eu tava sem plano de saúde na época, não tava fazendo exame nenhum. Eu falei, pô, vou fazer essa parada. Aí na faculdade de medicina, sempre tem um ou outro que já usou esteroide, ou que tem interesse em usar. Falei com os caras, amigos meus, pô, vocês que não tem plano, não tem nada, olha aí, cara, tá recrutando adultos jovens, vai analisar a saúde de vocês todos. Aí eu fui, passei por esses exames de sangue, exame físico, pressão arterial, sensibilidade insulínica, hormônios, hepatograma, função renal, hepática, tudo. E aí o que aconteceu? Famoso check-up. Check-up geral. Aí a menina, a coordenadora lá me chamou, olha, Romulo, seus exames, você é o cara mais saudável da galera aqui, sua sensibilidade insulínica é incrível, sua frequência cardíaca é baixa, só tem duas coisas que preocuparam a gente. O seu IMC, que não importa porque você tem mais massa muscular, então isso deu alterado, e a sua TGO e TGP, que são enzimas conhecidas como aminotransferases e conhecidas como sendo enzimas do fígado. E aí eu falei, não, mas eu tenho isso de longa data. Mas você não está usando nenhuma bombinha, não? Você não tomou um remedinho? Você já fez sorologia para hepatite, para HIV? Você já recebeu transfusão de sangue? Você já era grande. Eu tinha alguma massa muscular, mas nessa época eu não estava usando nada. E a minha aminotransferase sempre foi discretamente alterada, desde que eu faço atividade física, né? Que eles chamam de tocada, 45, 50, 55. E nunca tive nada. Eu via isso no meu exame, o médico também não sabia. Antes de eu usar qualquer esteroide, eu já fazia exames de sangue para ver como é que eram meus hormônios e tal. E aí, enfim, aí eu falei, caralho, ninguém sabe sobre essa porra, me mandou fazer ultrassom. Eu falei, quer saber, eu vou sentar e estudar sobre essa merda. Aí baixei os artigos que falavam de aminotransferases elevadas em atletas e estava lá dizendo que é totalmente comum, que essas enzimas não são exclusivas do fígado, são enzimas também presentes no tecido muscular. Um paciente que tem uma alimentação hiperproteica pode ter elas tocadas, como era o meu caso, e que muitos médicos não sabiam disso e que até submetiam, às vezes, pacientes a biópsias hepáticas, né, que é um procedimento que tem seu risco. E aí aquilo me motivou, porque eu falei, caramba, agora eu estou vendo uma luz, eu estou estudando, eu estou vendo na prática, coisa que muito especialista não sabe. Quando eu rodava no serviço de hepatologia lá, o que pode proteger o fígado? Proteger o fígado? Não existe proteção hepática. Proteção hepática é você tirar o que está causando o problema. Aquele cara ali é um alcoólatra. São 10 anos bebendo cachaça. Por isso que ele está verde, amarelo, edemaciado. A gente aqui tenta prender ele para ele não beber mais cachaça e ver se o fígado dele vai recuperar. Se não recuperar, é transplante. Não tem proteção. Enfim, aí eu fui tendo eu ia perguntando as coisas, eu não entendia por que esse cara quer saber disso, de proteção hepática. Se tivesse uma proteção hepática, a gente estava dando para esse cara aqui, pô, não existe proteção hepática. Proteção é você tirar o que ele estava botando de agressão ali. Enfim. No seu caso, na cabeça de quem te avaliou era o esteroide. Na cabeça de quem avaliou era um esteroide, ou uma possível hepatite que eu tive, um HIV, né? E na verdade, o que o artigo dizia?
ele falava, para você saber que essas aminotransferases não são por conta de agressão hepática, você interrompe a atividade física desses atletas por 2 semanas. E aí, porra, a atividade física para mim era muito mais terapêutico do que para o meu físico, né? Eu parei por duas longas semanas de me exercitar e as minhas aminotransferases caíram todas, né? E eu achei muito interessante isso de eu ver um negócio na prática, de eu estudar e ver na prática, né? Coisa que nenhum médico tinha me passado. Eu falei, Romulo, se você quer trabalhar com isso, se você quer aprender a avaliar a saúde de um atleta, não vai ser com essas pessoas aqui. E aí eu me incentivou a buscar muito coisa por conta própria, né? Nessa época você já tinha... você já gostava de musculação, já tinha contato com esteroides e tudo mais, mas você sabia mais ou menos o que você queria da medicina, por exemplo? Não? Então, cara, eu gostava de estudar corpo humano, né? A minha paixão era estudar corpo humano. E isso começou quando eu tive ginecomastia. Com 14 para 15 anos, eu tinha vergonha de falar sobre isso, porque é um tecido que desenvolve em você, numa região da mulher, né? E aquele tecido é sensível, dolorido, frágil, né? Você joga a bola, bate uma bola ali, você fica com dor. E você está na sua adolescência, conhecendo, aprendendo a lidar com a sua sexualidade, com o seu corpo, e você descobre uma característica de mulher em você, você fica meio incomodado. Meu pai é um cara da roça, super grosseirão, um excelente pai, não tenho o que reclamar, mas grosseirão. Falei com ele que eu estava tendo um caroço que doía. Meu pai mandou a real, falou, isso é peito de punheteiro, rapaz. Para de tocar punheta que essa porra some. Aí eu, porra, pai, punheta? Aí ele falou, eu obviamente não consegui parar, me sentia culpado e comecei a buscar isso pela internet, né? A internet ainda era incipiente, mas comecei a procurar. Aí comecei a ver que era um desbalanço hormonal típico da puberdade, que o uso de algumas drogas podiam causar isso, ou a própria puberdade. No meu caso, se enquadrava a puberdade. Aí, enfim, falei, quer saber? Cirurgia sempre foi um negócio que todo mundo tinha medo, né? Meu pai e minha mãe não são médicos, né? Cirurgia, isso aí só vai sair com cirurgia, o que eu via pela internet. Não, cirurgia eu tô fora. E aí eu falei, não, vou tirar isso no exercício. Aí comecei a me exercitar igual um louco, só fazia treino de peitoral de segunda a sábado, a ponto do professor chegar e falar, pô, bicho, não leva mal não. Todo dia que eu entro nessa academia, você tá sentado nesse banco de supino, cara. Você vai arrumar uma lesão aí, cara. Teu objetivo era melhorar aquela parte ali. Meu objetivo era ter um peitoral com desenho de masculino. E eu tinha aquele biquinho, né, pra fora que marcava na camisa. Isso me incomodava. Aí comecei a treinar, fazer musculação igual um louco, mas a glândula não saía, né? Aí isso me interessou por corpo humano, estudar o que era corpo humano, que uma enzima convertia um hormônio tipicamente masculino num hormônio feminino, e isso poderia fazer desenvolver a glândula, que era o meu caso. Mas que essa glândula, depois de consolidada, enraizada, ela só sairia com cirurgia. Então isso me colocou para ter interesse em corpo humano e ir parar na faculdade de medicina, entendeu? Eu não tinha interesse em estudar carro, estudar máquina, céu, lei. Meu negócio era estudar corpo humano, né? Porque eu tinha um problema e eu queria resolver esse problema em mim, né? Mas aí quando eu entrei na faculdade de medicina, eu pensava em fazer cirurgia plástica, porque eu já tinha operado e eu falei, pô, eu quero proporcionar para as pessoas o bem-estar que eu tive, né? Eu saí da minha cirurgia, vi que aquele peito que era bicudo ficou plano, pô, minha cabeça foi como se apertasse um botão. Agora você virou um homem. É interessante porque é uma cirurgia teoricamente simples, mas que tem um impacto na vida de quem, né, de quem tinha ginecomastia e passa a não ter, absurdo. Até postural, Marco. A pessoa que tem ginecomastia, ela anda de uma postura, algumas, né, de uma postura para a camisa não marcar aquela região. Né? Então o cara, até a postura dele fica pior. Eu tinha um amigo que usava, cara, esparadrapo, sem sacanagem. Ele é mais negão que eu, assim, e aí ele tinha que usar band-aid às vezes. Aquilo era, eu sei que incomodava. É uma fase ruim porque todo mundo usou, todo mundo. E nessa fase então você teve
uma decisão ou em relação à medicina, o esporte passou a fazer parte da tua rotina. Engraçado como a ginecomastia, então, meio que... Decisivo. Foi decisiva na minha vida, porque era um momento, né, de adolescência que você está formando a sua identidade. Eu comecei a me interessar por um estudo, que era corpo humano, e comecei a adquirir um hábito de fazer atividade física. Então, mudou sua vida? Sem sombra de dúvida. Foi algo que eu várias vezes olhei no espelho, por que essa merda nasceu em mim? Com raiva, mas que, cara, hoje eu entendo que foi total divisor de águas na minha vida. Se não fosse a ginecomastia, talvez eu nunca me interessasse por corpo humano, talvez eu nunca fosse praticante de musculação, porque meu corpo não me incomodava, não teria vergonha nem nada. E meu pai era um cara raiz, né? Ele via que eu me incomodava com essa porra. Tira a porra da camisa. Não, pai, tira a porra da camisa. Aí eu, caralho, saía sem camisa, todo envergonhado, entendeu? Porque meu pai teve ginecomastia. Na boa intenção, né? Seu pai tinha uma boa intenção. Sim, mas era na marra, né? É. E talvez ele poderia... Porque eu não era um cara com esse conhecimento. Ele ainda falava assim, não, se tu for no médico, o que vai acontecer? Meu pai sempre tinha resposta pra tudo, né? Se tu for no médico, ele vai te dar um remédio, esse remédio vai afinar a sua voz, tu vai virar viado. Entendeu? Tem que deixar essa porra aí, é seu, acabou, para de tocar punheta que diminui. Então era nesse nível, cara. Mas assim, foi bom, cara, porque hoje a gente tem uma geração que é muito, desculpa falar, mas é uma geração muito fraca. Eu vejo, cara, eu me incluo nisso, né? Tempos difíceis fazem pessoas mais resistentes, né? Tempos fáceis fazem a pessoa mais fraca, né? Eu vejo com frequência, tudo bem que hoje a gente tem rede social, um fluxo de informações brutal, mas você vê jovens se matando. Eu não via isso, não sabia disso com a frequência que a gente sabe hoje. Volto a dizer, a gente tem acesso à informação brutal. Você sabe o que está acontecendo no Acre, na China, no Japão, né? Coisa que você não tinha antes sem internet, né? Sem rede social. Mas, cara, a gente tem que ouvir algumas verdades duras, né? Do pai, da mãe. Né? Tipo, eu ia subir, andava de bicicleta, minha casa tinha escada, aí chegava na hora de subir com a bicicleta na escada, meu pai pega e sobe. Ah, pai, mas eu não aguento. Você é homem, você tem que aguentar. Aí eu subia ralando a perna naquela engrenagem, cara, mas subia e eu me sentia bem. Porra, me fudi todo, mas... Então, assim, meu pai foi muito um cara que me botava para enfrentar as coisas que eu fugia, né? Você já tinha na sua personalidade essa questão de desafio ou você acha que isso foi imputado pelo seu pai, por exemplo? Sim, sem dúvida. Porque aparentemente eu te vejo como uma pessoa que gosta de desafio. Cara, sem dúvida, meu pai teve os defeitos dele, né, como qualquer pessoa, mas sem dúvida, foi um excelente pai, né, presente no momento, até ele se divorciar da minha mãe, mas era um cara que na minha formação, no meu caráter, foi totalmente decisivo. E muita coisa que eu falava assim, hoje eu vejo, depois que você segura teu filho no colo, você fala assim, caraca, meu pai tinha razão. Tudo aquilo que meu pai falava, e eu era um rebelde, não sei o quê, meu pai tinha razão, né? Mas ele me colocava assim para enfrentar meus desafios. Meu pai me deu um mini bugre com 7 anos de idade. É o quê? Um mini bugre motorizado, Aí todo mundo chamava o cara de louco. Mas meu pai gostava muito de carro, de máquina. Falou, não, vou ensinar essa porra pro meu filho. E eu com 7 anos de idade saía nas ruas do meu bairro, né? Que é um bairro que não tem tanto movimento de carro. Isso aqui em Niterói? Aqui em Niterói, aqui nesse bairro, né? Com mini bugre, meu pai do lado e eu pilotando. E eu olhava, caralho, uma criança de 7 anos no meio da rua. Mas o cara me deu noção, o que é mão, o que é ultrapassagem, né? Eu tinha meio cagaço, assim, eu lembro disso. Eu ia subir a ladeira, como era um mini bugre para criança, não era apropriado ele comportar um adulto pesado como meu pai. Aí eu ia subir a ladeira, meu pai falava, ó, acelera, senão ele não vai subir, eu sou muito pesado. Aí eu ia acelerando, meio que com medo, né, de andar rápido demais. Eu lembro do meu pai indo por cima do meu pé, pisando com o pé dele. Acelera, filha da puta! Aí eu, caralho! Com maior medo. Meu pai era assim, entendeu? Era o cara bruto e tal. Né? Mas assim, me ensinava tudo, participava de tudo, né? E como que é ser pai hoje? Você é pai, o seu é Oliver, né? Ele tem quantos anos já hoje? Tá com 3 anos de idade.
Foi uma mudança na sua vida igual a ginecomastia foi para você? Foi radical, cara. Talvez uma das maiores mudanças que eu passei. Porque quando você tem um filho, cara, você pensa assim, caraca, se eu morresse, paciência, minha mãe ia chorar, meu irmão. Agora você tem uma pessoa totalmente indefesa que depende de você. Então, a sua vida agora é muito mais valiosa, é muito mais importante. Então, cara, foi um divisor de águas, né? Eu acredito que todo homem, né, como eu também já fui um cara desregrado, né, desmiolado, fiz os meus abusos, corri os meus riscos com a minha vida, né? Seja fazendo uso de esteroides em doses mais elevadas, usando substâncias de mercado negro. Eu condeno isso, mas eu já fiz isso no passado, não tem por que ser hipócrita. Na farmácia, a gente tem três tipos de esteroides anabolizantes. No mercado negro, você tem 20. E eu queria experimentar outros esteroides, né? E a gente não tem confiança de onde que vem essas substâncias que você vai injetar no seu corpo, né? Então, é lógico que é um risco, né? Mas eu já fiz isso no passado, nunca tive problema de saúde nenhum. Poderia ter tido, sim, porque muitas das vezes pode ter desde uma substância inerte ali até metais pesados, contaminantes, enfim. Mas quando meu filho nasceu, eu falei, eu não posso mais usar esteroide de mercado negro. Né? É legal, eu gosto, nunca me aconteceu nada, mas é perigoso. Né? Você agora é pai, você precisa estar 110% saudável, viver por muitos longos anos, porque tem alguém que depende de você. Num mundo hostil como o nosso, né? Você tem que ser o protetor dessa pessoa. Então, sem dúvida, mudou minha cabeça totalmente. Você falou que tempos difíceis formam pessoas fortes. Eu sou até prova viva disso também, que eu sofri pra cacete na minha vida. Não que eu seja a pessoa mais forte do mundo, mas eu me fortaleci. Assim, hoje eu sou o que sou pelo tanto que eu sofri, tendo uma boa criação, assim, sem passar dificuldade e tudo mais. Cara, a gente está no meio de uma pandemia e é um tempo difícil que a gente está vivendo. Assim. Eu acho que, não sei se no Brasil já teve tanto tempo, eu acho que sim, mas é um tempo difícil. Você é pai, está criando um moleque, está na formação dele, mas você acha que esse tempo difícil que a gente vive hoje vai formar pessoas fortes no futuro ou não? Cara, eu espero que sim, né? Porque a gente vive uma sociedade altamente competitiva, né? Você tem que se especializar, você tem que ser bom no que você faz. O mercado de trabalho está cada vez mais exigente, né? Essa pandemia, quem não soube se reinventar ou se adaptar foi engolido. Você deve ter visto aí vários comércios fechando. Eu tive paciente que chegou para mim e falou, pô, perdi meu emprego, fui mandado embora. Então, quem não conseguiu se reinventar, se adaptar, foi engolido. Foi mastigado e cuspido para fora. Né? O que eu posso dizer sobre a pandemia para mim, cara, é que foi até produtiva, cara, né? Eu antes, né, eu já fazia meu conteúdo na internet, e esse conteúdo, cara, quando você faz um vídeo na internet, você coloca lá, esse vídeo ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias da semana para você. Se você divulgou determinado assunto e esse assunto é legítimo, ele tem um conteúdo fiel que agrega para a pessoa, saiba, esse vídeo está trabalhando por você 24 horas por dia, 7 dias da semana. E quando eu fazia os vídeos, cara, eu queria, na verdade, arrumar uma... Eu não queria, olha, divulgando o meu trabalho. Talvez se eu pensasse assim, eu não ia ter o sucesso que eu tive. Mas eu queria compartilhar um conteúdo e ver se aquele conteúdo estava sendo bem aceito. Se eu estava conseguindo passar aquele conhecimento. Porque, como eu te falei, eu via muita coisa, bro science, que não fazia o menor sentido, e eu comecei a abordar isso. Mas você não começou isso na pandemia, ou começou? Não, comecei antes. Aí é que tá. Né? Aí por quê? Eu ter começado isso na pandemia foi criando o quê? Um aglomerado de pessoas que foram se interessando por aquele trabalho e que com a pandemia a gente entrou com a possibilidade de atendimento online. Ah, tá. Porra, meu irmão. Então, meus atendimentos decolaram quando a gente entrou. Eu já fazia atendimentos por Skype
que o conselho já tinha capengado, falado que podia, falado que não podia, enfim. E eu já fazia alguns atendimentos. E a gente entrou na pandemia, isso foi divulgado amplamente. Porra, atendo hoje, gente, brasileiro que mora na Suíça, brasileiro que mora em Portugal. O país que eu mais atendo de fora é Portugal, né? Inglaterra, Canadá. A maioria brasileira. A maioria brasileira. Quem eu atendo de outros países são brasileiros que estão morando lá, né? Já teve até um cara que era americano que queria ser atendido por mim. Eu não entendi como que ele chegou até meu conteúdo, porque fica tudo em português, né? Até onde eu sei não tem uma legenda. Mas, então, cara, na pandemia eu colhi os frutos daquilo que eu estava plantando, sem mesmo saber que eu estava plantando um fruto disso, né? Então, para mim foi muito positiva, porque o meu volume de atendimento cresceu absurdamente, né? Hoje a minha agenda é cheia, cara, né? De uma forma que eu achei que talvez eu conquistasse isso daqui a 10 anos. E quando... Hoje você é muito forte na internet, o teu conteúdo ele alcança uma gama de pessoas que, acho que quando você começou você nunca pensou nisso. Mas como foi o start disso? Porque tem uma galera que, assim como eu, você, a gente está tentando botar um conteúdo de qualidade na internet. A intenção não é ter seguidor pra caramba, curtida, não sei o quê. Qual foi a sua intenção? Como é que foi o start? Como que você pensou em começar? O start foi a ginecomastia, né? Eu falei, caramba, eu tenho que compartilhar um negócio legítimo. E aí eu fiz um vídeo bem tosco na minha antiga casa, filmando com a câmera frontal, balançando pra caramba, que ela tava amarrada em alguma coisa lá. Eu explicando que eu tive ginecomastia, que é uma condição cirúrgica, que não se resolve com remédio, com injeções na glândula. Pasmem vocês, tem gente falando isso na internet. E que expliquei, né, o que as possíveis causas de ginecomastia, puberdade, uso de maconha, opioides, remédios psiquiátricos, espironolactona, e expliquei isso. E aí foi o primeiro vídeo. Eu fui perdendo aquela inibição, fui passando... Mas isso já era médico? Isso tem quanto tempo? Isso eu já era médico, cara. Eu já era médico, Isso, caraca, eu não sei quanto tempo tem meu canal. Não, mas você não foi na adolescência durante a ginecomastia. Não, isso foi agora, foi já agora. Médico, explicando isso. O que é, entendi. Isso, e aí eu fui, caramba, o pessoal gostou e tal. Aí fui falando outros conteúdos e o canal foi se formando. Mas foi isso que me fez lançar na internet, né? E aí, entre os plantões que eu dava, né? Você sabe, né? A gente recém-formado, que não tem pai, mãe, médico, né? Você vai o quê? Qual o emprego que tem para você? É plantão em CTI, é plantão em emergência, é trabalhar em posto de saúde. Eu, como não tinha familiar médico nenhum, né? Não tinha consultório para herdar, eu comecei a trabalhar nisso. Dava plantão na emergência e trabalhava no posto de saúde. E ao mesmo tempo estudava esse conteúdo que eu gostava sobre esteroides anabolizantes de uma maneira mais científica. Não, eu sou testemunha disso, porque durante vários plantões à noite eu cansei de pegar você sentado no consultório estudando. Várias vezes perguntar, estudando o quê, Romulo? Era sempre... Eu sou testemunha disso. Que era um lazer, cara. Aí que tá, eu não sabia que eu ia ter uma aplicação terapêutica daquilo, né, de usar esteroides anabolizantes, né, com uma finalidade terapêutica. Mas eu sabia que aquele conhecimento era útil, pelo menos para mim, para minha saúde. Então era um conhecimento que eu queria adquirir com unhas e dentes. Era o meu Tetris de banheiro. Se eu fosse sentar no vaso, eu não ia jogar Tetris. Eu ia ler sobre essas coisas, porque era interessante, tinha sede de ler essas coisas. E isso até hoje, né? Lá no plantão, tem que ficar aqui, vou atender de 1 às 3 da manhã. Bom, então vamos ler um negócio interessante. Tu vai ter que ficar acordado mesmo, uma hora vai entrar um paciente, outro. E ali você aproveitava também para fazer seus vídeos na internet? Fazia alguns videozinhos, né? E aquilo me desafiava. Cara, olha aí, o feedback que você teve, foi positivo, foi negativo. Eu não queria simplesmente falar algo que agradasse, mas eu queria ver o feedback daquele conteúdo, né? Porque existem alguns mistérios, algumas falsas acepções sobre o uso de alguns esteroides anabolizantes. Por exemplo, ficar broxa. Você vai ficar broxa usando esteroides anabolizantes? Dificilmente você vai ficar broxa. Dificilmente.
Mas existem pessoas que usaram esteroides anabolizantes e tiveram disfunção erétil? Existe. Uma, ou porque usaram esteroides que não sustentam a função sexual do homem, ou porque usaram e interromperam seu uso e não restauraram sua produção endógena. Então são condições. Não dá para você dizer essa coisa causa disfunção erétil. Sim, se você usar ela impróprio, você vai ter disfunção erétil. Só que disfunção erétil, cara, no universo masculino, é multifatorial. Né? O cara vai transar a primeira vez com a mulher, ele tem uma ansiedade. Ele quer que ela goste do tamanho do pênis dele. Ele quer que ela goste do desempenho sexual dele. Né? Então o cara naturalmente tem uma ansiedade em relação a isso. Isso já é um fator adverso, pode atrapalhar o desempenho dele. E aí? E esse cara que ele já usou uma substância no passado, que alguém falou que deixa broxa, pronto. Foi aquele estanazolol que eu usei, que descaralhou meu pênis. Então o cara fica criando monstros em cima de um negócio que muitas das vezes já vem de uma ansiedade natural da coisa. Né? E aí você, como médico, desmistifica isso e fala, bicho, calma, organicamente está tudo funcionando. Você está ansioso, a mulher é nova. Por que isso não acontecia com a sua namorada anterior? Estava 5 anos com ela, tu está ansioso, entendeu? Então, isso eu fui começando a desmistificar. Porque, meu irmão, homem, meu amigo, você sabe o que faz para ter relação sexual, né? O cara injeta papaverina na piroca, o cara faz qualquer negócio para ter a função. Isso aqui você vai morrer, mas você vai transar igual um louco lá. O cara usa. Eu sei porque eu atendo isso, cara. Né? Eu já atendi paciente que fez fibrose no pênis, desenvolveu doença de Peyronie, porque o cara injetava alprostadil no pênis, né? Um vasodilatador para corpo cavernoso. O cara fazia, algum cara prescreveu isso para ele. Para você prescrever isso, o cara tem que ter uma doença obstrutiva, circulatória importante. Só que, meu amigo, o cara chega até você, Viagra não está funcionando, Tadalafila não está funcionando. O que o cara faz? Meu amigo, olha só, você vai fazer 5 minutos, 10 minutos antes da sua transa, você vai dizer que vai no banheiro, injeta esse negócio aqui, que a piroca vai subir. O cara, meu irmão, vambora. O cara fez uma vez, 2, 3, 4, 5. Fibrose. O cara fica dependente e ele só fazia injeção no mesmo lugar. Começou a fibrosar, o pênis fica torto, fibrose é um tecido cicatricial, duro. E aí o cara desenvolveu essa doença, né? Enfim, é o que eu falo, cara, homem... Eu falo muito de saúde sexual do homem. E isso, cara, muitos médicos não abordam, né, cara? Não tratam como algo importante. E sem sombra de dúvida, o que mais vai fazer um paciente do sexo masculino aderir a um tratamento médico, gostem vocês ou não, é você falar da função sexual dele. Se você garantir uma boa função sexual para esse homem, esse cara vai voltar até você. Você trabalhando com reposição hormonal, esteroides e tudo mais, é o que mais preocupa o homem hoje, não? É o que mais preocupa o homem. As pessoas pensam que a maioria dos pacientes me procuram para ficar fortão. Eu, por exemplo, achei, por isso que eu estou te perguntando. Definitivamente não. A maioria das pessoas que me procuram são homens de meia idade que perceberam que o seu desempenho físico piorou, que sentem sonolência no final da tarde, que sentem-se indispostos, que não tem mais ereções matinais, que o desempenho sexual caiu, e que muitos médicos falaram para eles, isso é da idade, cara, isso é da idade, pô, você está envelhecendo, você está estressado, você está deprimido, e o cara não concordou com esse diagnóstico, viu uma informação ou outra minha ali e falou, porra, cara, eu gostei do que esse cara falou, eu vou até esse cara. E eles veem na reposição hormonal uma melhora desses quadros. Mas a sua abordagem acaba sendo um pouco diferente, então, do habitual. É o que você está falando. O cara vai procurar, você está deprimido, tudo mais. Qual que é a sua abordagem? O que seria o diferencial em relação a esse tipo de paciente, por exemplo? Então, esse tipo de sintoma, ele pode estar presente num cara deprimido? Pode. Esse tipo de sintoma pode ser algo ambiental, tipo a mulher do cara, o cara está estressado porque o trabalho dele está... O patrão dele mandou ele embora, ou a mulher que ele tá, uma mulher sexualmente que não atrai ele, ou ele tá só obeso. Tudo isso pode acontecer, sim. Mas nós, como médicos, temos que descartar doenças orgânicas. E se esse cara tem sinais e sintomas de que os seus níveis de androgênio
estão baixos, e aí eu faço questão de dizer sinais e sintomas, e não apenas exames laboratoriais. Porque você não é um número, o ser humano não é um número. Ó, a faixa de normalidade da testosterona é de 250 a 1000. Porra, 250 a 1000. Caraca, 5 vezes 250 dá 1000. Olha que o cara pode estar 5 vezes com a testosterona maior do que o outro e ele vai ser normal. Será que essa faixa tão larga, ela está realmente representando o que aquele cara tem de saúde naquele hormônio? Ou se esse cara pode estar lá no terço da inferioridade desse exame laboratorial e ter sintomas que eu, como médico, acredito que se ele subir aquela testosterona de 300 para 800, ele vai melhorar. Que ficaria dentro da faixa da normalidade, que ainda estaria por exemplo. Dentro da faixa de normalidade. Entendi. E aí? Façamos. Se não melhorar, você vai me dizer e eu vou ser o primeiro a saber que a terapia não é válida para você. Você tem bons resultados em relação? Com certeza, cara. Testosterona, cara, é um hormônio que está presente no meu filho de 3 aninhos, na sua esposa, na minha esposa, na minha avó. Só que cada um tem o seu nível hormonal e cada um tem a sua sensibilidade a esse hormônio, né? Um hormônio na mulher, a mulher é muito mais sensível ao hormônio do que nós. Então a mulher precisa de muito menores doses do que você, né? E qual o grande erro da medicina? A medicina chamava testosterona de hormônio masculino, estradiol de hormônio feminino. E muitas pessoas, num primeiro momento, quando ouvem isso, pensam, então é o hormônio unicamente do homem. Então o estradiol é unicamente o hormônio feminino. E não é assim, entendeu? E muitos médicos, não sabendo disso, o que eles fazem? E aí é uma das teclas que eu bato bastante. O cara dá testosterona para o homem, mas ele junto dá uma droga inibidora da enzima aromatase, que em última análise ia converter parte da testosterona que ele está dando em estradiol. Porra, se eu dou um hormônio masculino e parte desse hormônio vai virar hormônio feminino, qual é o conhecimento natural? É melhor bloquear essa conversão, né? Fica só com hormônio masculino. E isso destrói a saúde do cara. E muitos médicos, o que eu mais recebo, cara, é paciente, usuário de inibidor de aromatase e usuário de testosterona com a saúde na merda. E médico fala que é psicológico, que, não é bem assim, mas laboratorialmente você está bem, o paciente não melhora, ele procura outra opinião, ou ele vai atrás de vídeos, enfim, e ele vê, caraca, eu estou usando uma droga que inibe a conversão a estradiol, e estradiol, que tanto falaram que é hormônio feminino, tem um cara ali, que sou eu, falando que estradiol é importante para a minha saúde. Então o cara vai, geralmente, né, esse tipo de paciente é o clássico paciente que eu atendo. Né? Quando o cara fala, eu já até sei o rumo da conversa, está usando inibidor de aromatase, e muitas das vezes qual é a conduta mais simples? É só tirar o inibidor de aromatase. Mas é só isso? Só. Mas eu vou melhorar? Vai. E aí, cara, às vezes o médico, para o paciente acreditar nele, ele fala, você vai tirar isso aqui, mas você vai tomar uma colher de cloreto de magnésio pela manhã, outra noite, para o cara, foi o cloreto de magnésio. Não, foi tirar o inibidor de aromatase. Né? Essa testosterona extra, acho que testosterona agora falando, são 2 homens conversando aqui, você com musculação, o assunto acaba girando em torno disso. Esse uso talvez, eu acho que a palavra talvez seja essa, somos 2 médicos, você é profissional nessa área, o uso indiscriminado desses hormônios, você acha que seria o grande problema? Porque o uso desses hormônios, mesmo na nossa profissão, eles são tratados como grandes vilões, são substâncias proibidas, não dá para usar. Dá para usar com cuidado, acompanhamento médico, ou realmente não dá para usar? Ou o problema é o uso indiscriminado, ou se você fizer direitinho, tem indicação? Tudo tem seus prós e contras, né? Você tem déficit de atenção, você não consegue sentar para estudar. Talvez se você fosse um cara mais disciplinado, você sentaria e estudava? Sim. Mas existe uma medicação para tratar isso? Existe. Não tem médico que passa? Tem. Você faz uma atividade física, quer melhorar a sua composição corporal. Isso é interessante a gente falar porque uma coisa é perder ou ganhar peso, outra coisa é melhorar a sua composição corporal, né? E se você, por exemplo,
faz o uso de esteroides com monitoramento, com supervisão médica, você pode sim ter os benefícios daquela medicação, como o seu desempenho físico, como a sua recuperação, né? E você tá com a saúde em dia? Sem sombra de dúvida, sim. Só que muitos médicos consideram isso antiético, né? E não prescrevem, mas a imensa maioria não prescreve porque não sabe como a farmacologia dessas substâncias se comportam no corpo humano. Acho que a maioria, desculpa te cortar, é porque eu acho que a maioria entende o uso de esteroides anabolizantes para o atleta, para o cara que está fazendo musculação e só. O uso termina ali. O limite é esse, é para quem malha, acabou. Muitos médicos eles pensam, cara, que a substância é para ficar forte apenas, né? E na verdade, tecido muscular, melhorar o tecido muscular é importante para a sua saúde em geral. Dá um exemplo para a galera, porque... Então, um exemplo. Desde a função sexual de um cara de meia idade que está prejudicada, você pode melhorar isso? Sim. No passado, você tratava muito anemia com alguns esteroides anabolizantes que eles melhoram a produção de células vermelhas? Sim. Hoje a gente tem substâncias mais seletivas para fazer isso. Hoje a gente quase não trata anemia com esteroides anabolizantes. Você pode tratar pessoas com quadros de caquexia, de sarcopenia, dor crônica, pessoas com quadro exfoliativo. Você vai esperar o cara ficar pele e osso para querer tratar ele? Ou você vê que tem uma senhora que está perdendo massa óssea, perdendo massa magra, que está começando a descer a ladeira, você vai esperar ela chegar no fundo do poço para você estender a mão para ela, ou você, agora que ela está descendo a ladeira, hormonalmente você sabe que ela está num quadro favorável a isso, você pega ela aqui e fala, não, vamos voltar a subir a ladeira, né? Então, tem o uso terapêutico, né? Pessoas com diversas condições podem se beneficiar. Uma mulher que tem um quadro de aversão a sexo, tem um desejo sexual hipoativo, que a gente chama, né? Uma das indicações ao uso de testosterona, uma das poucas indicações formais ao uso de testosterona na mulher é isso. A mulher chegar, olha, eu não tenho libido, eu não tenho vontade, eu amo meu marido, né? Meu marido é um rapaz lindo, eu tenho atração física por ele, mas a minha libido acabou. Libido é vontade de ter sexo, eu não tenho mais vontade. Existe uma substância formalmente indicada pelo médico para tratar isso? Existe, a testosterona, né? Eu mesmo era um cara muito averso à droga. Eu via sempre assim, hormônios, vitaminas e minerais são muito mais seguros do que drogas. Só que na vida, cara, tudo é custo-benefício. Se você tem um problema de saúde e você tem uma droga como uma possibilidade de ajudar você a vencer aquele problema de saúde, e o médico é o único profissional formalizado para tratar e acompanhar aquela pessoa, você como médico tem que estudar a droga, tem que saber como a droga funciona naquele corpo. Porque muitas das vezes é um dos seus arsenais. Você acha que isso vai melhorar? Porque você está falando disso, eu estou lembrando de você com 15, 16 anos, tendo orientação de um amigo e de um personal, e hoje você é médico, trabalha com isso, e isso tem pouco tempo, cara. Isso tem 15, 16 anos. Você acha que a tendência é melhorar e o uso de esteroides anabolizantes serem com indicações clínicas, formais, por profissionais gabaritados? A tendência é essa? Ou como é que você vê isso? Eu acredito que a tendência é essa, sim. Eu vejo isso atualmente por causa da divulgação da informação, né? Antigamente a informação ficava restrita aos livros e os livros eram restritos aos médicos. Hoje você tem um Google, um PubMed de livre acesso, basta você acessar, ter, lógico, uma leitura crítica, saber interpretar aquilo ali, mas o conhecimento está sendo divulgado, né? Você vai abrir um YouTube da vida e tem lá um cara que é autoridade mundial em testosterona, em reposição hormonal, que é o Dr. Abraham Morgenthaler, falando que testosterona não causa câncer de próstata, que testosterona tem diversos benefícios, que testosterona não aumenta o risco cardiovascular. E aí você vai num médico particular seu e o cara fala isso, e aí você fala, peraí, doutor, então esse camarada aqui, quem é ele?
autoridade mundial no assunto, ele está dizendo que não causa câncer de próstata, e está dizendo que não causa doença cardiovascular. E aí? Então, hoje a pessoa, muito médico não gosta disso, do paciente ter acesso à informação, porque isso vai fazer esse médico se atualizar, ter que aprender, ter que estudar. E, cara, hoje com a medicina cada vez mais compartimentalizada, você tem que abordar um assunto que você domina. Se você não domina determinado assunto, você tem que ter a humildade de falar, olha, cara, esse negócio realmente eu não entendo, não sei, mas você está usando, tem um médico acompanhando você? Tem, beleza, né? E não simplesmente falar, isso aí é bomba, né? Tem uma sociedade brasileira médica que que quer tratar o uso de esteroides anabolizantes botando bomba, tô fora, entendeu? É que nem você chegar para um usuário de cocaína, crack, entendeu? Tratar essa pessoa como um fumador de crack. Se você fuma crack, sai fora. Em vez de falar, porra, vem até aqui, você vai ser atendido, você vai ser absorvido, a gente vai saber o que está acontecendo com a sua saúde. Por quê? Porque os profissionais não se interessam sobre esse assunto. Essas substâncias são legalizadas, não são legalizadas? Como é que essa... Porque muita gente acha que não é legalizada e acaba procurando no mercado negro uma opção... Exatamente. Então, a gente tem que diferenciar que drogas para aumento de desempenho físico é uma coisa e drogas com fins recreativos, alucinógenos, de diversão é outra história. Usar esteroide anabolizante não vai te dar onda nenhuma. Vai aumentar seu desempenho físico. Você pode até se sentir bem, mas não causa dependência química, né? É uma droga que, diferente de uma maconha, de uma cocaína, ela é uma droga, a classe de esteroides anabolizantes, você tem várias substâncias, né? Dentro da palavra esteroides anabolizantes, você tem classes de substâncias, e dentro das classes de substâncias você tem cada um representante. A testosterona é um, a nandrolona é outro, o primobolan, o mesterolona é outro. Então você tem classes. Essas drogas, no passado, elas eram muito mais acessíveis na farmácia. Você chegava na farmácia e comprava até sem receita médica. E aí o que aconteceu? Hoje você tem praticamente só uma única classe de medicação na farmácia, que são as testosteronas, os ésteres de testosterona. A nandrolona, por exemplo, saiu do mercado. A oximetolona saiu do mercado. E se saiu do mercado normatizado, que você comprava com receita na farmácia, você que é o usuário e sabe do potencial daquela substância e vai usar, você recorre aonde? Ao mercado negro. E o mercado negro não tem lei, não tem regra, não tem vigilância sanitária. Então existem outros riscos que não são associados à droga em si, e sim à produção, à segurança, à higiene de produção daquela substância, aos contaminantes possíveis que estão ali. Tem um documentário no Netflix que chama, em português, eu acho que é a Dieta dos Gladiadores. O documentário basicamente pega atletas. Na verdade, sim, historicamente, o documentário fala, historicamente parece que o ser humano, a dieta do ser humano naturalmente seria a base de plantas, sementes e raízes e tudo mais. A carne animal, ela não faria parte de uma dieta naturalmente humana. E aí ela pega alguns atletas... Eu não sei se você assistiu? Não assisti não. Já ouvi falar assim, mas é basicamente isso. Aí pega atletas de ponta que adotaram uma dieta vegetariana e mostra esse outro lado. Você tem alguma coisa a favor ou contra? Como é que você vê a dieta vegetariana ou vegana? Cara, não tenho nada contra, né? Nunca me submeti a uma dieta vegetariana ou vegana. Estatisticamente, pela minha experiência, né? Os pacientes que eu peguei que eram vegetarianos, veganos, né? Não comiam nenhum tipo de derivado animal, muitas das vezes apresentavam anemia ou deficiências de vitamina B12. Então, assim, eu tenho mais experiências negativas com pacientes que se diziam veganos do que experiências positivas.
Eu tenho alguma coisa contra do ponto de vista ideológico? Nenhum, não tenho nada contra, mas não é algo que eu quero para mim, porque o esporte que eu pratico, você pode olhar os atletas de ponta no esporte que eu pratico, que é o fisiculturismo, né? Eu não subo em palco de competição, mas eu quero ganhar massa muscular e diminuir meu percentual de gordura. A Fórmula 1 disso aí é o quê? É o fisiculturismo. Né? Nesse esporte não tem nenhum atleta de ponta, campeão, Mr. Olímpia, que é vegano ou vegetariano. São todos comedores de altíssimas quantidades de proteína. Animal. De proteína animal, bem falado. Porque é uma proteína mais facilmente assimilável para o corpo humano do que uma proteína vegetal. O cara pode ter um desempenho incrível usando proteínas exclusivamente vegetais, alimentos exclusivamente vegetais, sem sombra de dúvida. Mas eu ainda acredito que essa pessoa teria um desempenho, pelo menos no esporte do fisiculturismo, ainda maior se ele incluísse na sua dieta proteínas animais. Então, assim, não é algo que eu quero para mim, é algo que na prática eu vejo pessoas que foram veganas ou vegetarianas e que melhoraram, pelo menos no esporte do fisiculturismo, no ganho de massa muscular, do que pessoas que são veganas, né, ou vegetarianas. E assim, não é válido a gente comparar indivíduos diferentes, né? É válido a gente pegar um camarada que fazia uma experiência, via até onde ele chegava e agora ele está fazendo uma nova experiência e está vendo até onde ele chega. Né? É lógico que a gente tem a nossa alimentação, cara, isso é um assunto para várias horas, né? Mas eu acredito sim que a nossa alimentação hoje está horrível. Eu acredito que tem muita coisa que a gente não faz a menor ideia que tem dentro dos alimentos, que são tóxicas. Né? A gente está desenvolvendo intolerâncias a diversos alimentos. Tem alimento aí que a gente não sabe se é transgênico, se não é transgênico. Você agora só tem milho no Brasil que é transgênico. Agora não, né? Já tem anos. Isso tem realmente uma repercussão para a nossa saúde? Sim, não. Então, a indústria alimentícia ela quer lucrar. E muitas das vezes você submete as condições naquele alimento que você está preocupado majoritariamente com lucro. Então eu vou colocar um conservante aqui, essa substância, esse produto vai ficar mais tempo na prateleira, mas e aí? Isso é prejudicial para a saúde do homem? Não é? Né? Então é uma área muito nebulosa e bater de frente com a indústria de alimentos, principalmente nós da área médica, porque a gente não tem um conhecimento voltado para isso. O que você aprendeu de nutrição na faculdade de medicina? Nada. O que eu aprendi de nutrição na faculdade de medicina? Nada. Então o conhecimento que eu tenho é porque eu me interessei e fui ler. Agora, você bater de frente nisso, os seus colegas médicos ainda te tiram de teoria da conspiração, que não sei o quê. Só que você, colega médico, está falando isso, você já estudou? Não. Então como é que você está falando isso? Né? Então acontece muito isso. O cara que quer te criticar de graça, lá não pode comer isso, não pode comer aquilo, não sei o quê, vou comer o quê? Aí o cara te critica porque você realmente, cara, vai ver, cara, a quantidade de nego que tem um monte de intolerância alimentar que não tinha antes. Será que alguma coisa não mudou? Não, né? Mudou, muita coisa mudou. Muita coisa, né, cara? Deixa eu te fazer uma pergunta de leigo aqui. Essa suplementação de proteína, ela é essencial na vida de quem hoje malha, faz um crossfit ou não? Definitivamente, quando você fala essencial, é indispensável. Indispensável. Não é indispensável. Não é indispensável. Você pode muito bem ser um atleta de ponta, ter um desempenho, resultados incríveis, não usando suplementos. É mais fácil usar suplementos, tem um conforto de você usar aquilo ali e ser praticante daquela atividade física? Sim, sem dúvida. Mas não é indispensável. Essa é a minha opinião. Dieta rica em proteína, pobre em carboidrato, te leva para construir para melhorar a tua estrutura em relação à massa magra, te secar, é por esse caminho, não? Ou não necessariamente? Olha, a maioria dos fisiculturistas, né, a dieta do fisiculturista, ela não se enquadra numa low carb diet, ela não se enquadra numa paleo, numa dieta cetogênica.
O fisiculturista que compete, ele tem fases da sua dieta. E muitas das vezes, alguma fase dessa dieta, por exemplo, o cara para de comer sal, o camarada bebe litros de água. As pessoas tomam aquela fase como se fosse o que ele faz a vida inteira. E querem fazer aquilo a vida inteira, por um período indefinido. Não pode botar sal na comida. Aí não bota sal na comida. Por quê? Fisiculturista pré-competição não bota sal. Então não Mas é pré-competição. Sim, né? exatamente. Entendi. E aí essas pessoas ficam com um desempenho horrível, porque sal é importante. Se você sua, se você faz uma atividade física extenuante, sua bastante, sódio, cloreto de sódio é importante para você. E tem muita gente com desempenho péssimo porque cortam o sal da dieta e bebem litros e litros de água, lavando ainda mais aquele pouco de sal que ele tem cãibras, contraturas, entendeu? Porque estão tirando uma interpretação do momento do fisiculturista para sua realidade contínua, né? Cara, você filma, né, seus treinos e normalmente eu vejo no Instagram, no YouTube, você filma os seus treinos. E você recentemente teve uma lesão, você teve 2 lesões, né? A primeira qual foi e como que foi enfrentar essa primeira lesão? Cara, a primeira lesão foi totalmente inesperada. A gente tinha mal entrado na pandemia aí, e eu brincando em casa com meu filho, segurando ele de cabeça para baixo pelas perninhas, senti um estalo aqui no meu braço direito. Quando eu olhei, não senti dor nenhuma, mas quando eu olhei, eu vi que o meu bíceps estava diferente, estava deformado, estava com o que vulgarmente a gente chama de bíceps de Popeye, e eu falei, caramba, acho que eu rompi meu bíceps. Não senti dor. A ruptura foi de uma das cabeças do bíceps, foi cabeça longa, então não teve queda, meu filho não caiu nem nada. Eu coloquei meu filho no sofá, observei, vi que estava deformado. Falei, caramba, rompi o bíceps, foi tranquilo, não tive dor nem nada, nem equimose, roxidão, nada. No dia seguinte estava eu fazendo a ressonância, a imagem, constatando. Isso foi domingo à noite, segunda eu constatei, quinta-feira eu estava me internando para operar. A cirurgia foi super tranquila, foi uma incisão pequenininha, não sei se dá para ver, foi essa incisãozinha pequenininha aqui, perto da região axilar. E assim, fiquei 2 meses parados, totalmente tranquilos, sem limitação, sem dor, sem Só analgesia. Só recuperando E tranquilo que isso poderia acontecer. E aí, passados 2 meses, voltei para o meu médico, a gente estava na pandemia, sem academia, sem nada. Voltei para ele, cara, tô ótimo, tá tudo perfeito. Meu bíceps até aumentou de tamanho, porque ele ficaria mais alongado, ele ficou mais concentrado, até aumentou um pouquinho de tamanho, mas estava ótimo. Não estava mais aquela deformidade. Recuperado plenamente. Recuperado. Voltou a treinar normal. Falei com o ortopedista, cara, volta devagarzinho, começa devagar, começa com elásticos. Porque a gente estava na pandemia, então em tese não teria nem lugar para me exercitar. Uhum. Aí tinha os elásticos em casa, comecei com o elástico, tudo tranquilo, zero dor, beleza, maravilha. E aí montei uns aparelhos que eu tinha em casa, falei, não vou aguentar, agora eu quero me exercitar, estava 2 meses parado. Aí montei os aparelhinhos em casa e tal, um aparelho até bom, né? Comprei de uma academia que fechou, então não era um aparelhinho amador, era um aparelho profissional, pesado. Aí comecei a fazer exercício e eu tinha mais medo de exercícios que recrutassem o meu bíceps. Então, os outros exercícios eu estava muito tranquilo. Eu falei, na pior das hipóteses, ele solta. Mas o que aconteceu? Eu fazendo exercício de peitoral, tem até um vídeo meu falando. Foi filmado a lesão, né? O meu húmero quebrou. O lugar onde foi inserido a âncora é o parafuso que os ortopedistas chamam, que fixa o tendão na cortical do seu osso. Ele quebrou bem, meu osso fraturou bem nesse ponto, né? Meu braço quebrou, a barra de supino quase caiu em cima de mim. Eu liguei para minha esposa, fui parar no hospital de novo, né? Em 2 meses mais ou menos. Aí cheguei no hospital, caraca, liguei para o ortopedista prontamente me atendeu, caramba, porra, quebrou. Outro susto. Aí, cara, só não vou te operar hoje porque o seu plano vai liberar o material amanhã. No dia seguinte estava eu operando. A minha experiência de cirurgia e reabilitação prévia era essa primeira, que foi tranquilo. Não usei tipóia, não tive dor, não tive edema, não tive nada. Essa segunda cirurgia eu tive edema, tive dor.
E tive muito medo, cara. Eu tive muito medo porque foi uma cirurgia bem grande, né? Uma incisão bem grande. E um osso quebrado, parafuso, placa. Será que meu braço vai voltar ao normal? Será que não vai? Fiquei com medo, fiz um vídeo no YouTube, divulguei isso acontecido. Várias e várias pessoas me procuraram, me mandando imagem de raio-x. Porra, fica tranquilo, cara, eu também passei por isso, hoje eu já estou me testando. Me mandando mensagens positivas, sofri um acidente de moto, pá. E o cara recebendo aquela energia toda, tive um feedback muito legal desse momento meu. Mas emocionalmente foi uma outra etapa. Foi uma outra etapa, porque eu comecei, cara, a criar uma ansiedade dentro de mim, que eu falei assim, caramba, cara, esse negócio vai piorar, vai infeccionar, porra, porque doía, ficava inchado, não teve a mesma recuperação que o primeiro momento, mas a primeira cirurgia era uma cirurgia muito menos agressiva do que essa. E aí comecei minha fisioterapia, e, poxa, mal de cabeça, reclamando no ouvido da mulher, afastado de trabalho, em casa o dia inteiro olhando para aquilo. Pandemia filho, comendo solto aí fora. Ninguém podia sair e tal, aquele baixo astral geral, notícia de morte pra caralho na internet, na televisão. E porra, todo mundo em casa trancado. Aí comecei, cara, a entrar num quadro de depressão, comecei a pensar que isso aqui ia necrosar, pensar que eu ia ter uma osteomielite, que eu ia perder o braço, que nunca mais eu poderia me exercitar. Mesmo fazendo fisioterapia, tendo todo o suporte da minha esposa, da minha família e as pessoas, né, meus familiares, cara, você é louco, porque foi filmado, né, a lesão, o acidente foi filmado, pô, você é doido, pegar peso. Na cabeça deles pegar peso, né, virou um troço lesivo, né, e enfim, eu entrei num quadro de depressão total. Comecei a pensar em usar alguma droga, algum medicamento antidepressivo. Você buscou ajuda nessa... Então, eu conversei com alguns amigos psiquiatras e queria saber uma opção terapêutica para o meu quadro. As opções que eles tinham eram drogas inibidoras de recaptação de serotonina, que é uma classe de drogas classicamente usada para tratar a depressão. Eu, por conhecer alguns efeitos dessas substâncias, principalmente de alguns pacientes que usam ou que foram usuários delas, eu não queria usar. Até porque eu não queria ficar dependente de uma medicação, mas eu sabia que naquele momento eu estava precisando de algo. E aí? E aí, cara, que foi a coisa mais doida que eu fiz, né? Talvez a coisa mais diferente que eu fiz. Óbvio, não estou aqui para ser exemplo de ninguém para nada, mas eu comecei a buscar outras opções terapêuticas e lendo na internet, lendo artigos, eu cheguei no uso de substâncias alucinógenas para tratar transtorno de estresse pós-traumático e depressão. Só que era algo ainda que existia estudo científico, que existia o potencial terapêutico dessas drogas alucinógenas, e o que mais me atraiu eram substâncias que não viciavam, que não criavam dependência e que tinham uma resposta muito promissora para o tratamento de depressão e de estresse pós-traumático. Inclusive veteranos de guerra dos Estados Unidos que tinham transtorno de estresse pós-traumático depois de vivenciar guerra, todas essas atrocidades, estavam tendo bons resultados tratando depressão, que já esses pacientes eram refratários ao tratamento convencional. Eu comecei a me interessar, comecei a ler, ver que tem na internet pessoas se posicionando a respeito disso. É novo, é algo novo. É algo novo, pelo menos para mim é algo novo, mas essas substâncias não são novas, são substâncias muito conhecidas. Só que, assim como os esteroides anabolizantes, são substâncias que são marginalizadas e por muitas pessoas são tratadas como hard drugs, drogas perigosas, drogas recreativas, e realmente elas foram inicialmente usadas de forma recreativa. Só que viu-se que drogas, por exemplo, né, e essa classe de drogas alucinógenas envolve o LSD, que é uma molécula sintética, envolve a psilocibina, que está presente num cogumelo, e esse cogumelo é usado por muitos e muitos anos por gerações anteriores à nossa, como maias, astecas, incas, de forma religiosa. O Santo Daime entra nisso aí. O Santo Daime, que é pelos índios da Amazônia, né, que são combinação de duas ervas
que tem esse efeito alucinógeno, com finalidade religiosa, e a gente viu que essas substâncias davam um reset cerebral na pessoa e faziam elas parar de fumar, largar o vício de cigarro, largar o vício de álcool, parar de ter vontade de se matar, ter vontade de viver a vida com vontade de novo. Né? Então eu falei, cara, sou eu preciso de um negócio desse, eu não quero me viciar em outra droga. São drogas que têm uma margem de toxicidade bem segura, diferente do álcool, que tem uma margem de toxicidade muito mais estreita, e que ninguém fala, porque foi marginalizada, desde a época aí do Reagan, que lançou aquela campanha contra as drogas, droga, nem mesmo uma vez e tal. E o que me atraiu muito, não tem potencial aditivo. Cara, e como que foi essa experiência? E aí o que eu fiz? Porque essas experiências são muito doidas, São né? muito doidas, mas eu estava na pior total, não queria usar nenhum medicamento antidepressivo clássico, li os estudos, o que falava-se, né? Esses estudos, eles colocam a pessoa numa situação terapêutica totalmente controlada, com os olhos vendados, com sonoridade controlada. Não é só pra galera que não é só comprar, fazer o chá, tomar e foi. Não é isso. A situação terapêutica apropriada é essa. Profissionais acompanhando aquela pessoa. Foi o que você fez? Não foi o que eu fiz. Né? Na verdade, eu fiz o que eu podia fazer. Eu conversei com um amigo psiquiatra, ele me mandou todo o material científico a respeito desse assunto. Eu li livros, né, interessantes até. E assim, muito semelhante ao esteroide anabolizante, o que eu vi? O conhecimento absorvido dessa substância veio do uso underground, do uso de pessoas que, caramba, usavam e falavam, cara, não é esse bicho de 7 cabeças, você não vai ficar viciado, você não vai destruir o seu cérebro. Né? Só que eu já tinha lido algumas coisas sobre isso, eu até então nunca tinha me drogado com nada. Foi tua primeira experiência? Foi minha primeira experiência. O máximo que eu já tinha usado é maconha, eu fumei maconha umas 3, 4 vezes, e álcool. Aí eu não tinha inclinação a ficar, quero conhecer o efeito. Na verdade, eu estava passando por um momento e eu queria sair daquele momento. Né? Então eu falei, não, eu preciso usar, porque eu comecei a achar que eu ia perder o braço, que o meu braço ia necrosar, que estava demasiado, não melhoraria, ia ficar torto, ia amputar, enfim, comecei a ter ansiedade, a querer ver o momento lá da frente e ver de forma pior. Aí conversei com esse amigo meu médico, psiquiatra, ele me deu o material científico, me passou um site que fornecia essa substância de forma artesanal. Eu comprei a substância, chegou lá em casa, e a primeira coisa, quando eu abri, vi lá escrito assim, não consuma esse alimento de forma nenhuma. Não consuma esse cogumelo de forma nenhuma. Tipo que não coma e não beba. Não ingira. De forma nenhuma, não ingerir esse alimento. Aí eu, caraca, como é que eu compro um troço que eu vou ingerir, vem no adesivo, não ingira. Falei, enfim, armazenei alguns dias no meu freezer lá e fiquei tomando coragem para usar. Comprei uma balança de alta precisão e coloquei uma dosagem de 1,5 gramas pesado nessa balança. Mastiguei aquele cogumelo meio sem fé. Cru. Mastiguei. E dentro de meia hora, cara, o meu pé começou a se roçar. Eu percebi que o meu pé estava roçando no tapete da sala. E os meus dedos, quando eu olhei, pareciam borracha. Aí eu não tinha falado. Eu combinei com a minha esposa que eu iria usar e iria avisar ela. Mas nesse dia eu tomei uma coragem rápida, assim, usei e falei, isso não vai me dar nada. Tipo, um negocinho, se a gente usa remédio, um monte de coisa, de vezes não sente nada. Enfim, quando eu vejo meu pé tá assim, cara, me deu uma crise de riso, falei pra minha esposa, coitada, que já tinha passado. Minha esposa entrou nas 2 cirurgias, foi assistir minhas 2 cirurgias em centro cirúrgico, viu lá o marido com o braço rasgado, parafuso furando, broca. Mas aquela, eu comecei a rir, eu falei, caramba, minha esposa vai desistir de mim agora. Eu falei, caraca, eu vou te falar um negócio, você vai ficar chateada comigo. Ela, o que houve? Eu falei, putz, eu falei que ia te avisar, né? Mas, caraca, eu comecei a usar aquele cogumelo agora e não tem como esconder de você, tá batendo, o negócio é forte.
Aí olhei pra ela assim, cara, minha esposa mudava de cor, ficava verde, roxa. Meu filho olhava pra mim assustado. Eu vi a madeira lá de casa, do móvel, que sempre foi marrom pra mim, começou a ter ranhura. E eu falei, meu Deus, essas ranhuras sempre ficaram aqui? Ela, sempre, Romulo. Eu falei, cara, eu nunca vi. Ela é assim mesmo. Aí, as pessoas falam, nunca se olhem no espelho. Eu fui olhar no espelho, cara. Sua cara parece borracha. A ruga que eu fazia parecia que era interminável. O som que você ouvia de uma criança gritando na rua parece que tem eco. Cara, e o meu braço eu tinha esquecido nesse momento. Comecei a me alongar, cara. Parece que o seu braço parece que aumenta, a forma. Fica hipersensível, né? Você fica hipersensível. Aí fui fazer xixi no banheiro, olhei lá pro meu pênis, cara, eu vi veia que eu nunca mais vi na vida. Eu falei, meu Deus, caramba, que monte de coisa passando aqui. Caraca, tudo fica amplificado, né? Coisas que você talvez não via, você vê. Minha mãe entrou na minha casa nesse momento, me viu lá olhando para a parede. O que esse doido tá fazendo aí? Aí eu falei, caraca, a véia vai surtar, meu irmão, como é que eu vou falar pra véia? Ah, que véia, menina, que véia. Eu ria, ela ria de volta, não sabia o que estava acontecendo. Minha mãe é muito ingênua, né? Aí minha esposa falou, ela, que isso, você é doido? Tá usando droga? Eu falei, não, mãe, não é com essa finalidade, é terapêutico. Terapêutico? O que é terapêutico? Você endoidou, já quebrou o braço, agora tá usando droga. Aí, enfim, entrei nessa toda. Aí eu tive o que eles chamam de bad trip. A bad trip foi, tá, beleza, tive os efeitos todos, esqueci até do meu braço. Eu falei, tá, e esse negócio, vai passar ou não vai? Aí você, caraca, será que já passou ou já voltei? Você ficou consciente o tempo todo? Você fica consciente o tempo todo. Eu falei, caraca, será que já passou, já voltei ao normal e não percebi? Ou será que esse troço mudou todo o meu raciocínio? Aí minha esposa me deu uma receita médica para preencher, eu não sabia preencher. Eu falei, cara, não sei, o que eu tenho que escrever aqui? Aí, caraca, eu falei, meu Deus, aí eu falei, caramba, essa substância derreteu meu cérebro. Aí eu falei assim, não, calma, se você acha que derreteu o seu cérebro, você está fazendo um julgamento, seu cérebro está aqui ainda, se acalma. Aí, cara, eu chegava pra minha esposa, caramba, será que vai voltar ao normal? Aí eu lembrava daquele negócio escrito no cogumelo, não ingira isso em hipótese nenhuma. Eu falei, caraca, tu ingeriu, cara. Ele falou pra você não ingerir. Aí eu, cara, fiquei desesperado, me dá esse cogumelo todo, joguei na pia, comecei a botar fogo. Aí minha esposa, que tava tranquila, achando que eu tava com uma onda, sentiu o cheiro de fogo. O que houve, cara? Eu falei, não, bota fogo nisso aqui, cara, isso aqui é a pior coisa do mundo. Meu Deus, esse negócio destruiu meu cérebro. Não. Aí ela, por que você está botando fogo? Eu falei, não joga no lixo não, um cachorro pode comer isso, vai surtar. Aí ela, calma, Romulo, cara, para com isso. Aí eu comecei a falar, caramba, eu entrei, eu virei, fiquei doido, eu achei que eu tinha... Você achou que ia ficar doido, assim para sempre? Eu achei que eu tinha ficado assim para sempre. Mas uma hora acabou. Eu achei que eu ia virar um doente psiquiátrico. Ó, esse cara aqui era um médico e tal, tinha uma saúde, vida e tal, usou ácido, o que eles chamam vulgarmente pro LSD é ácido. Né? O que eu usei foi o cogumelo. Usou um alucinógeno, derreteu o cérebro dele, agora virou um zumbi. Eu pensei nisso, cara. Eu imaginei minha esposa chorando, meu marido virou um zumbi psiquiátrico. Só que não é bem assim, né? Aí eu comecei a parar, a pensar, falei, peraí, Romulo, você já trabalhou em emergência? Quantas vezes você recebeu alguém com essa história? Eu falei, nenhuma. Já recebi nego com cocaína, descaralhado e tal, mas nunca recebi ninguém alucinado que nunca mais voltou a ser o mesmo com uma droga alucinógena. E aí fui lembrando do que eu já tinha estudado, que, cara, não tem potencial aditivo, enfim. Aí fui me acalmando, aquilo foi passando, o efeito foi passando, eu acho que eu já voltei ao normal, acho que eu voltei sim. E, cara, aquilo me deu um reset cerebral tão grande que eu já estava há quase 10 anos sem falar com a minha irmã. A primeira coisa que eu falei, eu tenho que voltar a falar com a minha irmã. Eu não conseguia parar de roer unha. Eu parei de roer minhas unhas. Eu tinha um pensamento sobre droga, sobre medicamento. Droga é tóxico, quanto menos melhor. Né? Eu sempre fui um médico a favor de hormônios, vitaminas e minerais.
E depois eu falei assim, cara, isso foi uma droga, você usou, mas deu um reset cerebral na minha cabeça de uma tal forma que eu passei a encarar, falei, Romulo, você é um indivíduo, a sua vida não é musculação, a sua vida não é só o seu braço. Se você tiver que viver sem braço, você vai viver sem braço. Você vai continuar vivendo. Uma hora vai ter fim. Então, cara, ele me deu uma consciência de vida e morte que foi absurdo. Eu tive que passar por essa bad trip, essa sensação de psicose, mas que eu saí, cara, uma outra pessoa. E o troço é tão potente, Marco, que eu cheguei a comprar de novo, que eu queimei aquele que tinha lá, eu comprei, falei, não, cara, isso eu vou ter que usar uma outra vez. Só que eu nunca tive coragem de usar de novo. Ou nunca precisou também, né? Porque eu nunca não senti essa necessidade, mas eu ao mesmo tempo tive muito respeito pelo negócio, porque foi um efeito brutal. Literalmente ele derrete todo o seu raciocínio, todo o seu ser. Você se sente conectado com o mundo. Você fala assim, cara, eu tenho que ser bom para a minha sociedade. Se você é médico, você tem que ser um bom médico. Você tem que passar conhecimento para as pessoas. Uma hora vai acabar as coisas, vai acabar tudo. E você foi quem? O que você fez? O que você absorveu dessa vida? Né? Então eu comecei a ver, cara, a vida com outros olhos, a entender que uma hora vai ter fim, que o seu braço poderia ser finalizado sim, e que você teria que continuar a sua vida sendo pai, sendo médico, sendo marido, né, sendo provedor daquela família, e que você não deveria colocar os eventos na frente, e sim viver um dia após o outro. Então, cara, foi a coisa mais potente que eu já fiz na minha vida. Não é algo que eu aconselho, mas é algo que eu acredito que um dia na medicina ainda vamos ter um conhecimento consolidado, bem apurado, bem documentado, para a gente trazer para essas pessoas com tendências suicidas, depressivas, transtorno de estresse pós-traumático, que perderam o gosto pela vida, uma possibilidade terapêutica de você encarar a sua vida de uma outra forma, né? Cara, muito interessante todas as experiências que você teve na sua vida. Acho maneiro que você tenha pego adversidade, coisas que para muita gente é ruim, né, hoje, e você conseguiu transformar isso em coisas boas e que te levaram para uma vida melhor, né? Acho que a ideia desse canal aqui é tentar influenciar positivamente na vida de quem está assistindo. Acho que a tua história de vida é muito interessante. Eu acho que eu tenho certeza que influenciaria e está influenciando aí positivamente muita gente. Galera, a gente vai ficando por aqui. Rômulo, passa onde é que a gente acha? Como que a gente acha nas redes sociais e para quem quer ser consultado por você, como é que faz? Vamos lá, meu perfil nas redes sociais, @RômuloJogaib, tudo junto. Meu canal no YouTube, Rômulo Jogaib, né? Rômulo separado Jogaib. No meu perfil no Instagram tem um linkzinho que você clica e ele te joga para o WhatsApp da minha secretária e ela oferece essas informações a respeito de consulta, horários, valores. Assim, cara, o que eu quero passar com tudo isso? Eu não quero que ninguém ouça isso, fale, vou usar anabolizante, vou usar alucinógenos. Eu passei por isso, médico nenhum é santo. As pessoas tendem a achar, não, o cara é médico. Tem médico que fuma, tem médico que cheira, tem médico que usa alucinógeno, tem médico que usa esteroides anabolizantes. Drogas, elas precisam ser respeitadas e bem utilizadas. Elas devem servir para o ser humano. Por que as pessoas são tão fascinadas com drogas? Por que elas são? Porque elas acreditam que aquela substância vai resolver um problema que elas têm. E que talvez elas pensem que não há uma solução comportamental. Né? Então, muitas pessoas têm essa tendência. E essa substância alucinógena, por exemplo, o que me atraiu nela foi justamente eu não ter que depender dela. Foi o fato de ela ter um potencial de você se sentir melhor, de você fazer justamente um reset cerebral, uma reconstrução sua, uma reanálise daquele momento que você está vivendo e que o seu cérebro só enxergava aquela situação. Então, eu como médico, lógico que eu vou falar sobre drogas. É algo que eu estudo, é algo que eu tenho interesse, é uma ferramenta do médico.
né? Mas eu em momento nenhum quero que alguém se influencie, né? Drogas com acompanhamento médico são lesivas, são prejudiciais, sem acompanhamento são mais ainda, né? Quando eu usei, eu me certifiquei de estar perto de uma pessoa confiável para me monitorar, de estar num lugar seguro, longe de situações arriscadas como um trânsito, né? Então, eu tive, né, mesmo fazendo um uso sem uma supervisão apropriada, eu tive algum bom senso naquilo ali, né? Mas, sem dúvida, é algo que mais para frente a gente vai ter isso, acredito eu, como documentado, aprovado, né, terapeuticamente. Tá bom? Obrigado a todos que ficaram até aqui. Foi um prazer estar aqui com você, meu camarada. Prazer todo nosso. O espaço é teu. Quando precisar, irmão, a gente está aí. Pessoal, quiser me achar lá no Instagram é @marcoliraf. Facebook, YouTube e Twitter tá como Marco 4.0. Beleza? Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe. Forte abraço. Acabou.